Por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20. João 20, nós vamos ler o versículo 24 até o versículo 31. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Senhor, eis aqui, Pai, a tua palavra. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando conosco, Pai. Prepara, Deus, nosso coração, Senhor Deus, nossos ouvidos, para receber essa semente, Pai. Peço também, Senhor, que me use como instrumento nas tuas mãos, que as palavras que eu fale aqui esta noite não sejam minhas, Pai, mas que venham direto do teu trono, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Hoje o Senhor vai falar conosco sobre felicidade. Se eu te perguntasse aqui esta noite, se você é feliz, qual seria a sua resposta? Que sim? Você é feliz, apesar de todas as adversidades que a gente enfrenta no mundo? Ou as dificuldades que a gente vê e vive hoje, por alguns momentos, tiram de você a sua paz, a sua tranquilidade ou a sua felicidade? Essa pergunta, se você é feliz, foi feita em um trabalho acadêmico. Um professor americano fez um estudo para tentar descobrir e tentar identificar aonde está a felicidade. Onde é possível encontrar a felicidade. E ele então enumerou alguns indicadores que, segundo o estudo dele, contribuem para que você seja feliz. Um deles é o bem-estar psicológico. Para o professor americano ser feliz, você tem que estar bem com a sua cabeça. Um outro ponto, para ele, uma pessoa é feliz quando ela está com a sua saúde em dia. Se você está doente, então você não é feliz. Um outro item é: pessoas felizes usam o seu tempo de forma bem definida. Pessoas felizes têm tempo para trabalhar, têm tempo para descansar e têm tempo para se divertir. Pessoas felizes têm acesso a uma boa educação, têm acesso à cultura, à diversidade cultural. E, por fim, pessoas felizes têm um bom governo. Esse item, último item por si só, talvez já excluiria todo o país dessa lista. Então, quer dizer que, segundo esse estudo, o Brasil não é um país feliz. Porque, com a avaliação do nosso governo, nós não temos um bom governo. Mas a felicidade pode ser encontrada, mesmo quando você contraria a pesquisa desse professor. O detalhe é: será que a gente está procurando a felicidade no lugar certo? Nós estamos muito condicionados a procurar sempre visualizar e enxergar as coisas. A gente chega de noite, liga a televisão no jornal
e só vê tragédia. Só vê dificuldades na área econômica. E aquilo vai entristecendo a gente. O que nos faz feliz, na maioria das vezes, é aquilo que a gente está vendo. Eu, por exemplo, quando venho nos cultos, eu procuro sempre tentar visualizar, quando o pastor está lendo a mensagem, o que ele vai falar. Então, quando ele está lendo uma mensagem e fala assim, e Davi enfrentou Golias e venceu, eu já imagino, eu já visualizo, opa, hoje o pastor vai falar para a gente uma palavra de vitória. Da mesma forma, quando ele fala uma palavra não tão incentivadora, opa, hoje Deus vai puxar minha orelha. E há 2 ou 3 quinta-feiras atrás, eu estava sentado ali, e a pastora Márcia subiu aqui para pregar, então eu peguei meu caderninho e falei, hoje eu vou anotar, Deus vai falar comigo. Não são todos os dias de semana que eu consigo vir, então quando eu venho, eu procuro absorver de tudo. Só que a pastora Márcia subiu aqui, começou a ler um texto, e o texto falava assim, e o cômodo de tal lugar tinha medida tal por medida tal, e o outro tinha medida tal por medida tal. Na terceira medida eu guardei a caneta e falei, o que será que vai sair desse negócio? Eu não conseguia enxergar nada ali. Eu não conseguia ver. E ela continuou lendo, então eu fechei meu caderno e falei, opa, essa não é para mim ver, essa é para mim ouvir. E ela começou a pregar, e começou a falar, e quando ela terminou, meu coração estava cheio de uma felicidade, porque eu entendi que eu nunca fui um rascunho daquilo que Deus planejou para mim. Ela demonstrou para nós que a nossa vida é um projeto de Deus muito bem executado. Talvez a gente não veja na nossa vida ainda o resultado desse projeto, porque a obra ainda não está pronta. Deus está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua, mas o projeto já foi feito. E de forma nenhuma nós somos rascunhos. Então eu saí dali tão feliz que eu falei, mesmo eu não enxergando em mim tantas qualidades, eu sou muito crítico comigo mesmo eu enxergando em mim vários defeitos, eu saí com a certeza de que o projeto está certinho. A obra é que ainda está sendo feita. E embora eu não veja a obra pronta, ela está sendo feita. E eu saí dali muito feliz. Mas imagine se eu não estivesse aqui, se eu estivesse no meu carro ouvindo. Talvez eu teria desligado o rádio, porque eu não enxergava o que vai sair dali. Porque às vezes a gente não é feliz olhando, mas vai ser feliz ouvindo. Eu vejo aqui o exemplo daquele general Naamã, que quase perdeu a sua bênção, porque quando o profeta mandou ele mergulhar no rio, ele viu que o rio era sujo. E Naamã, vendo aquilo, não enxergava como um resultado positivo mergulhar num rio sujo. E ele reclamou, eu não vou mergulhar nisso aqui, na minha terra tem lugares muito mais limpos. Mas Deus usou uma pessoa que colocou na cabeça de Naamã e ele mergulhou. Um outro exemplo, Jesus cura um cego. Só que para curar esse cego, Jesus cuspiu no chão e fez um barro. Agora você imagine, irmão, se o problema desse homem não fosse cegueira, fosse qualquer outra coisa. Imagina esse homem vendo Jesus cuspir no chão e fazer um barro para passar nele. Ele ia pensar, porque estava vendo aquilo, eu já estou cheio de problema, o senhor não vai passar esse negócio em mim não, eu vou me encher de bactéria. Mas aquele homem não estava vendo, aquele homem estava ouvindo. Ele não viu a fisionomia de Jesus, porque também se tivesse visto, talvez desistiria, porque a palavra do Senhor fala que Jesus não era bonito, como passa no filme. Era um homem experimentado, tinha suas mãos calejadas, era um homem comum. Com certeza, aquela pessoa também teria perdido a sua bênção, porque estava tentando olhar. Mas ele era cego, ele não viu o que Jesus fez, não viu a fisionomia de Jesus, mas ouviu a instrução. Vá lá lavar. O texto aqui fala de Tomé. Lendo aqui você pode achar e já pode julgar imediatamente que Tomé era um cara muito incrédulo.
Mas se a gente analisar e parar para ver, como pode ser incrédulo um homem que andava do lado de Jesus e via os milagres que Jesus fazia, convivia com Jesus? Tomé estava vendo. Só que quando Jesus apareceu, ele não estava presente naquela ocasião. No primeiro encontro de Jesus com seus discípulos, Tomé, por algum motivo que a palavra não fala, ele não estava lá. E essa ausência dele talvez tenha contribuído muito para que ele fosse cético quanto às notícias que ele ouviu. Os outros discípulos disseram para ele: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele não estava lá para ver. Então ele fala assim: vocês viram, mas se eu não ver as marcas nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e se eu não puser a minha mão no seu lado, eu não acredito que vocês viram o Senhor. Para Tomé, ele não ia se satisfazer apenas ouvindo o que os outros discípulos falaram. Olha, nós vimos. Tomé, naquele momento, talvez nem duvidasse de que eles tivessem visto Jesus, mas não acreditava que aquele era Jesus. Talvez Tomé tivesse visto um fantasma. E ele não acreditava. Só que, para nós hoje, precisa ficar bem claro na nossa cabeça que a nossa fé não se baseia naquilo que a gente vê. Nossa fé precisa ser baseada na certeza daquilo que a gente espera e na convicção daquilo que a gente não vê. Então, encontrar a felicidade tentando procurar com os nossos olhos físicos é uma missão já fracassada. Você não vai achar. Você nunca vai encontrar uma coisa se você procurar no lugar errado. Tomé, naquele momento, tinha sentimentos ruins. Ele tinha andado com o Senhor, ele tinha projetado o futuro, mas naquele momento, Jesus tinha sido crucificado. E sobre Tomé, então, veio a incerteza. E depois, o medo. O que será do meu futuro se Jesus não está mais aqui comigo? Eu não o vejo mais. Não sei, meu futuro é incerto. Medo. Se com Jesus aqui do nosso lado, nós já éramos hostilizados e perseguidos, imagina sem Jesus aqui. E se você ler aqui a palavra, você vai ver que eles estavam trancados naquele quarto, com medo. Esses dois sentimentos deixaram Tomé cego. Ele não conseguia ver mais nada. Mas uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, isso no versículo 26. E Tomé, dessa vez, estava com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então Jesus se dirigiu a Tomé e disse: coloque aqui o dedo, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. E pare de duvidar. Pare de duvidar. A gente não precisa acreditar que Deus existe tendo que vê-lo. Para isso, Ele nos traz aqui 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, para ouvir. Para ouvir. E todas as vezes que a gente procura enxergar aquilo que Deus está falando, a gente não encontra. Eu, uma vez, tive um problema de pele. Só que, para minha sorte, eu tinha vindo aqui numa terça-feira e o pastor pregou: não tenha medo daquilo que você vai ouvir. E eu guardei aquilo no meu coração, e no outro dia eu tinha uma consulta no médico. E quando eu fui a essa consulta, o que eu tinha era um câncer de pele. Então foi marcada a cirurgia, eu fui fazer a cirurgia, e aí quando eu cheguei em casa, a Leila olhou e falou: não, isso não vai nem ficar marca no seu rosto. E eu mandei um zap para o pastor, e a pastora falou a mesma coisa: não vai ficar nem marca. Mas eu estava com tanto medo de tirar aquele curativo, porque eu via um curativo muito grande no meu rosto. Mas o que eu tinha escutado era:
não se preocupe. E 2 pessoas me falaram, não vai ficar a marca. Mas eu não acreditei. E por 3 ou 4 dias, até eu tirar aquele curativo do meu rosto, eu fiquei feliz. Porque eu via uma coisa, mas Deus tinha me falado outra. Eu esperava encontrar conforto olhando no espelho e ver um risco pequeno. Mas eu olhava no espelho e via um risco desse tamanho. E fiquei com medo, fiquei com dúvida. Mas Deus tinha falado, não tenha medo do que você vai ouvir. Mas eu não olhei. A situação de medo e de incerteza cegou os meus olhos. E aí uma pessoa acostumada a ver, a ter que apalpar, se viu afligida e com medo. Quando Jesus fala para Tomé, olha, põe a mão onde você acha que deve colocar nos machucados e pare de duvidar. Jesus estava dizendo para ele, você está com sentimento de incerteza? Então, Tomé, ponha a mão, certifique-se de que eu sou Jesus e creia que eu guio você. Você não vai andar no escuro. Ele fala em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ei, Tomé, não tenha medo do seu futuro. Apenas acredite que eu estou guiando você. E não precisa colocar a mão em mim para ter certeza. Acredite pelo aquilo que você está ouvindo. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus falou aqui que a minha vida é um projeto muito bem feito, então eu tenho que parar de estar olhando para os meus defeitos e esperar a obra ser feita. Acreditar que aquilo que Ele está falando para mim é o que vai se cumprir, independente daquilo que eu estou vendo. Olhar para o país do jeito que está e achar que é impossível ser feliz é um erro, porque Deus falou que a gente vai ser feliz. Deus falou que a gente vai ser vencedor. Então, para que eu vou olhar? Pastor uma vez pregou aqui, Jesus tinha o time mais, a Gráucia falou, o time mais fraco que podia. Mas foi vencedor. Não importa a circunstância. O que importa é o que Deus está falando para mim. E eu tenho que estar disposto a ouvir, atento a ouvir. Mas na hora que o pastor está falando, eu estou preocupado em enxergar. Como é que eu vou vencer? O outro medo de Tomé era, eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Lembre da palavra de Jesus. Põe a mão e pare de duvidar. Creia que eu te sustento. Ele fala em Isaías, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Portanto, mesmo trancado numa sala com medo do que está ao seu redor, Deus fala para você que é Ele que te sustenta. E Ele não precisa aparecer aqui de corpo presente para você acreditar nisso. Porque a palavra dele é suficiente. Ele criou o mundo todo apenas com palavras. Às vezes a gente acha que para Deus fazer um milagre, Ele tem que levantar do trono dele, ir lá e colocar a mão na massa. Não. Uma palavra de Jesus acalma o mar. Eu fico olhando aqui, vendo, falando, nossa Senhora, as palavras que o Senhor fala são bem simples, mas tudo para Jesus é simples, foi Ele que criou tudo. A gente é que põe dificuldade naquilo que Ele vai fazer. Mas para Jesus curar um câncer de pele, bastou uma palavra. E eu não precisava ficar perdendo o meu tempo e me entristecendo porque eu estava vendo alguma coisa. Se eu tivesse agido diferente como Tomé agiu e apenas acreditado, eu teria poupado algumas noites sem dormir. Mas muitas vezes a gente age como Tomé. A circunstância nos força. Eu não estou vendo, Senhor, nada mudar. Mas se Ele falou que vai mudar, vai mudar. Eu não estou vendo, Senhor, os meus filhos serem mais educados, mais amorosos. Mas se Deus já falou para você que vai mudar, vai transformar a sua família, a questão é esperar. A gente não precisa de um ambiente propício para ser feliz. A nossa fé e a nossa confiança tem que ser baseada naquilo que Deus está falando para a gente. E Ele tem falado aqui. Várias vezes Ele tem falado aqui. Tem dado instruções
A gente nunca vai ser pego desprevenido. Deus sempre nos avisa antes. E quando a gente é pego desprevenido é porque a gente não ouviu, mas Ele falou. E eu sou prova disso. Várias evidências já aconteceram na minha vida, às vezes coisas até difíceis, que eu pus à prova, apenas porque eu ouvi, e se cumpriu. Uma vez eu estava desempregado, e eu orava para Deus, falei, Deus, eu preciso de um emprego? Quando eu estava empregado, eu recebi a proposta de emprego, uma semana sim, a outra não, foi eu ficar desempregado e todas sumiram. E aquilo foi me deixando numa angústia. E um dia, num culto de terça-feira, o pastor falou em alto e bom tom, você está pedindo um emprego, mas quem fechou a porta fui eu. Desse jeito foi falado para mim, e eu estava aqui para ouvir. Eu não via nenhuma perspectiva de melhora, mas aquela palavra do pastor acalmou a minha alma. Eu fui para casa tranquilo, e não demorou uma semana para que eu tivesse novamente empregado. Deus falou para mim, eu fechei a porta, e ela só vai se abrir quando eu quiser. E ela só se abriu quando Ele quis. Lembro até hoje, quando eu recebi a proposta de emprego, eu estava dormindo. Coisa que eu não estava conseguindo fazer há muito tempo. Mas eu estava olhando, quando Deus queria que eu estivesse ouvindo. É a mesma coisa aqui que Ele fez com Tomé. Ele viu Jesus, ele foi prova de que Jesus era Deus, de que Jesus fazia milagres. Então, não precisava ficar olhando, precisava apenas ficar acreditando. A gente precisa viver pelo que Deus está falando, não pelo aquilo que Ele está fazendo. A gente, às vezes, passa a vida inteira fazendo coisa errada, e depois quer que Deus conserte no mesmo dia. Veja, Deus te projetou, Ele está executando, mas essa execução segue o projeto. E às vezes vale tempo, é preciso tempo. Você se endivida, depois quer que Deus, de uma noite para o dia, zere a sua conta. Não, isso vai levar tempo. Mas se Ele falou que vai zerar, Ele zera, porque fez isso comigo. A gente precisa aprender essa noite a ouvir mais e a procurar menos. Eu tenho certeza que se fosse nós aquele cego, não ia deixar Deus passar barro no nosso olho. Mas aquele cego só ouviu assim, vai lá lavar. E se curou. Naamã ouviu, mergulha lá. Mas o rio é sujo, mas não é para você olhar, é para você fazer. Portanto, quando Deus dá uma instrução para nós aqui, e elas são bem claras, é para ser executada e não questionada. Ah, Deus, mas eu não concordo. Você não concorda, mas é o que Deus mandou fazer. Deus, está errado, está difícil, vai demorar mais, mas é o que Deus mandou fazer. E toda vez que a gente tenta dar uma ajudinha, o negócio piora. Deus tem falado comigo, tem falado com você. Palavra em cima de palavra. Demonstra o amor e a paciência, porque às vezes fala 3, 4 vezes a mesma coisa. A gente precisa aprender a ouvir, acalmar o coração, abrir os ouvidos e o coração e confiar. Ele foi bem claro para Tomé. Bem claro para Tomé. Pare de duvidar. Então, Jesus completa. Porque você me viu, você crê? Feliz é o que não viu e creu. Você quer procurar a felicidade? Encontrar a felicidade, então procure no lugar certo. E onde o lugar certo? Aquilo que Deus está falando para você. Qualquer coisa fora disso é perder tempo. Jesus foi bem claro. Feliz é aquele que crê sem ver. Eu não estou vendo a mudança, mas ela está acontecendo. Enquanto você está dormindo, o Senhor está trabalhando no seu projeto. Você não é rascunho, eu não sou rascunho. Embora eu me olhasse no espelho e achasse que está meio gordinho, a barriga já está saindo fora do negócio, é rascunho, mas não é. De medidas, de cômodos, Deus mostrou para mim que Ele está sempre trabalhando. E eu não preciso enxergar isso, eu preciso ouvir. Porque quando eu guardei minha canetinha,
fechei meus olhos e só escutei a pastora falando. Meu coração foi se enchendo de alegria, de confiança. Eu deixei de ter incerteza e de ter medo de um texto que só tinha medida. Não era para mim ver, era para mim ouvir. Essa noite Deus fala para mim e para você. Pare de ficar procurando soluções. A solução está naquilo que eu estou falando para você fazer. E se você quer arrumar, faça o mais rápido possível. Porque como todo mundo costuma falar, a gente tem pressa quando o interesse é nosso, né? O interesse é meu, o interesse é seu. Então, não se demore para executar aquilo que Deus está falando para mim e está falando para você. Palavras não faltam. Noite e dia Deus fala para mim e fala para você. Então não haja como Tomé. Duvidou. Levou uma bronca de Jesus. Mas a bronca dele serve de lição para mim e para você. Se a gente cometeu o mesmo erro que Tomé cometeu, aí fica difícil, né? Sábio é o que aprende com o erro dos outros. Então, que nessa noite todos nós sejamos sábios e sensíveis ao que Deus está falando. Se é uma correção, glória a Deus pela correção. Se é um incentivo, glória a Deus pelo incentivo. Mas você nunca vai ser pego despreparado ou desprevenido, porque antes disso Deus fala para você o que Ele vai fazer. Sempre falou para mim, sempre vai falar para você. Grandes coisas Deus fez na minha vida, e todas elas aconteceram a partir da palavra. Eu não via acontecer, eu não via caminho para aquilo acontecer, mas elas aconteceram. Porque quando Deus lança uma palavra, ela não volta para Ele vazia. Ela produz o efeito que Ele determinou que fosse produzido, e produziu. Então, vamos nos alegrar mais naquilo que Deus está falando, do que naquilo que Ele está fazendo. Porque a nossa fé precisa estar alicerçada na palavra dEle, não nas obras. Porque algumas podem demorar um pouquinho, mas todas vão se cumprir. Todas vão se cumprir. Não julgue, às vezes a gente fala, o que o pastor falou não aconteceu. Você não esperou o tempo necessário para acontecer. Você está olhando para ver se ela acontece. Feche os olhos e deixa Deus tocar o barco. Entra lá na arca e deixa Ele levar. A arca de Noé não era um barco, era uma arca. Por quê? Porque a arca não tem leme. Ela não é dirigida. A mesma coisa é a nossa vida. Deixa Deus dirigir. E Ele dirige falando. Todo dia Ele vai te instruindo. Faça isso, faça aquilo. Feche os olhos e confie. Porque o Senhor Jesus é totalmente confiável. Ele não vai levar você para um caminho do precipício. Quer chegar lá? Feche os olhos e abra os ouvidos. E assim você vai demonstrar confiança no Senhor. Vai alegrar o coração dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor.